Olá! São Paulo é o estado brasileiro com o maior número de municípios engajados na campanha Construindo Cidades Resilientes. Minha cidade está se preparando, de iniciativa da ONU. A campanha define uma série de ações que podem ser implantadas por prefeitos e gestores públicos para a redução de riscos de desastres. O Brasil todo tem 336 cidades resilientes, que são aquelas capazes de resistir e de se recuperar dos efeitos de tragédias. Este é o tema do programa Assembleia Debate de hoje, com os nossos convidados. Sidney Furtado Fernandes, promotor da campanha no Brasil e coordenador de Defesa Civil da região de Campinas. Major Homero Cerqueira, que é subdiretor estadual de Defesa Civil. Rafael Rodrigues de Camargo, prefeito do município de Itaoca. Marcelo Fischer Gramani, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, e o deputado Coronel Camilo, do PSD. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa Assembleia Debate. Sidney, qual é a origem deste conceito de cidades resilientes? Tem origem nas tragédias naturais que ocorrem ou nas crises humanitárias que a gente também observa mundo afora? O conceito da resiliência vem inicialmente da física, que nós chamamos a primeira geração da resiliência, que é onde a questão de se resistir uma pressão. O segundo vem de se recuperar de uma pressão. E a terceira agora é você avançar, é você ir para uma ação mais prospectiva, que é o conceito da cidades resilientes, exatamente esse. É você resistir uma pressão, resistir a um desastre, você se recuperar desse desastre e, mais do que isso, você ter uma ação prospectiva para se evitar novos desastres. O conceito é o seguinte: vai acontecer. Em algum momento vai acontecer um desastre e você tem que se preparar para a hora que acontecer esse desastre, você ter uma comunidade mais preparada, os equipamentos públicos mais preparados para o enfrentamento de uma situação de desastre. Então ele é um conceito de como absorver, se recuperar e, mais do que isso, como se fazer uma prospecção de evitar um mal maior daqui para frente, se recuperar de uma forma melhor. Major Homero, se a questão a tragédia vai acontecer, o desastre vai acontecer, por que no Brasil 336 municípios apenas, se é que podemos dizer apenas, são resilientes? É por uma questão que a sociedade, os nossos governos locais, eles não tiveram ainda as condições de entender que os desastres vão acontecer, certo? E para fazer isso, eles têm que se preparar. A prevenção é o fator primordial para essa campanha. Então você tem que se preparar. As pessoas que moram em locais de risco, em locais vulneráveis a um desastre, elas têm que se prevenir, certo? O ideal é que ninguém morasse em um local de risco, tá? Se não tem condições, a gente tem que conviver com isso. E o Estado de São Paulo tem tomado algumas medidas para retirar as pessoas de área de risco, certo? Ou conviver com risco. Nós temos várias campanhas no Estado de São Paulo, principalmente na Defesa Civil, que são aquelas campanhas de capacitação da população, são aquelas campanhas que nós temos um curso Defesa Civil Aventura, que é um curso, um formato de game, que é introduzido nas escolas do ensino fundamental 2 e ensino médio, que ensina as crianças e o adolescente a você conviver com o risco, a prevenir que ocorra algum acidente. Se ocorrer, o que eu devo fazer? Certo? Então, a resiliência... Então, o que acontece? O governante, às vezes, desconhece que vai acontecer o fato. Só o faz quando acontece um desastre no município. Prefeito Rafael, o senhor como prefeito, como é que o senhor avalia os municípios aí pelo Brasil afora? Existe uma consciência do gestor público, do administrador, de se criar esse modelo de cidade resiliente? Ainda não. A Defesa Civil, acredito, do Estado de São Paulo faz um trabalho exemplar, tem ajudado e conscientizado as pessoas, mas não depende só da vontade deles. Isso aí também eu acredito que depende da vontade da comunidade. Né, da comunidade, com tudo que vê hoje na mídia, eles se tocar, como o Dr. Sidney falou, de que pode acontecer a qualquer momento e se preparar para isso, né? Porque tem desastre que jamais nós vamos conseguir evitar. Por exemplo, o que aconteceu na nossa cidade.
mas a gente vai aprender a sobreviver melhor ao impacto do desastre. Eu acho que é isso, principalmente, que a Defesa Civil busca, né? De conscientizar as pessoas de que pode acontecer a qualquer momento, de que eles têm que ter o cuidado de querer a família dele num lugar seguro, né? As pessoas da comunidade num lugar seguro, para que quando aconteça um desastre desse, nós tenhamos menores perdas, como foi o caso nosso, que para o nosso município foi uma perda muito grande que aconteceu lá. Então, aconteceu logo no início do mandato, mas eu acho que ficou de lição aí para todos os gestores futuros. É importante a gente relembrar, destacar, isso foi no ano passado, a cidade passou por uma grande inundação. O curso do rio acabou desviado em razão da quantidade de entulho, né? Isso. E isso acabou comprometendo demais, né? Como é que está a situação hoje? Hoje está melhor. A gente teve um apoio muito grande da comunidade nos primeiros 10 dias, juntamente com a coordenação da Defesa Civil, né? Que nos deu força acima de tudo. E depois teve o apoio dos governantes na limpeza e recuperação da cidade. Devagarzinho a gente está se recuperando. Marcelo, qual é o papel do IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, né, na aplicação do conceito da cidade resiliente? O IPT tem buscado há vários anos, né, um dos grandes temas de cidades resilientes, que é você identificar o risco. Identificar esse risco, avaliar o risco para você poder propor medidas. A gente chama de medidas estruturais ou não estruturais, né? Estruturais são aquelas que envolvem obras de engenharia, né? E as medidas não estruturais que passam pelos planos de contingência, pelos planos preventivos de Defesa Civil. Então o IPT há vários anos trabalha com essa questão da identificação do risco. E aí o risco ele é um termo muito amplo, né? A gente fala em áreas de risco, né? Em áreas vulneráveis, em áreas suscetíveis a movimentos de massa, por exemplo, né? Escorregamentos, inundações. Mas a gente fortemente tenta entender o fenômeno, porque sem entender como funciona, né? Como é que escorrega, como é que um morro desaba, e ao desabar o quanto ele anda qual é a distância de alcance dessa massa, né? Então a gente tenta entender muito bem o fenômeno para poder propor soluções, desde as questões de engenharia ou não, para garantir que as cidades fiquem mais seguras. O caso de Itaoca é um belo exemplo em função de um processo extremamente rápido, violento, de difícil previsão. Então, o caso de Itaoca está sendo estudado, por exemplo, até hoje, pelos técnicos do IPT para a gente poder identificar, num futuro próximo, outras áreas do Estado suscetíveis a esse tipo de processo. Deputado Coronel Camilo, o senhor que é policial e já esteve em muito contato com a população, qual é o papel da comunidade nessa questão da cidade resiliente? É fundamental. Vamos falar agora da parte que eu senti, né? Eu comandei a PM de São Paulo por 3 anos, mas fui do bombeiro. Trabalhei no bombeiro 5 anos e a gente está sempre trabalhando nessas questões quando o desastre aconteceu, para tentar minimizar, né? E no comando eu peguei situações muito difíceis, né? Eu peguei, por exemplo, Cunha, São Luís do Paraitinga. Nós emprestamos ao Rio de Janeiro 2 aeronaves, no caso do escorregamento lá de Petrópolis, né? 2011. De 2011, 400 pessoas. 400 pessoas. Santa Catarina também emprestamos 2 aeronaves, mandamos para o Maranhão também. Então São Paulo ajudou muito os outros estados nisso. Mas a questão fundamental, até para você que está nos ouvindo, é uma questão de atitude, é uma questão de prevenir mesmo. Você que está vendo que estão se instalando em área de risco, está se instalando lá, não é possível que essa residência vai ficar nesse lugar aqui. Então, comunicar às autoridades, participar, exercer a sua cidadania. Ou seja, não é querer ir lá e tirar, mas comunicar, olha, estão se instalando aqui, estão entrando no lugar, estão invadindo uma área de manancial. Né? Por exemplo, uma outra situação que todo mundo lembra, aquele caso lá do Pantanal, né? Ou seja, o pessoal, o que fez lá? Será que ninguém viu isso? Eles começaram a jogar entulhos nas margens do rio, né? Foram fazendo aterros e construindo residências, depois, lógico, encheu tudo. Mas o principal de tudo aí, depois, né, acaba dando um trabalho muito grande para os prefeitos, acaba dando um trabalho muito grande para a Defesa Civil, para o bombeiro, para a Polícia Militar.
né, esses recursos poderiam estar sendo empregados melhor em outras situações. Então, o que eu vejo assim, a participação do cidadão, e não só nisso, em tudo, né, a participação do cidadão é fundamental. Né, e muitas vezes a participação é simplesmente aumentar um pouquinho o sentimento de pertencimento. Né, não cuidar só da sua casa, cuidar do seu bairro, da sua cidade. Se tem alguma área de risco grande, comunica à prefeitura, participa das reuniões, seja do Conselho de Segurança, seja dos conselhos comunitários, para tentar evitar. Como falou o nosso Major Homero com muita propriedade, a prevenção é fundamental. Se nós conseguirmos lá, junto com o IPT, identificarmos essas áreas de risco, mapearmos isso, né, e até evitar que elas aumentem, e eu vou dar aqui um outro exemplo muito interessante do governo do Estado de São Paulo, que era uma região das cotas ali na Serra do Mar, né, ou seja, se tomou uma providência séria, falou, ó, vamos parar com isso. Então, se isolou, não deixou aumentar mais e começaram a fazer as transferências das famílias para outras áreas. Então, a prevenção é fundamental e a participação de todos, não só nessa questão, volto a falar, mas nessa principalmente, porque quando choveu, aí depois não tem mais jeito. E o pior é que, como bombeiro, a gente chega lá e vê pessoas soterradas, não tem mais o que fazer, infelizmente, né? Então, vamos prevenir. Rafael, o deputado destacou a questão da ajuda do Estado de São Paulo a outros estados em questões de tragédias. E nós já demos aqui que são 336 municípios brasileiros resilientes. Quando o Estado de São Paulo também se propõe de forma solidária a ajudar outros estados, o Estado de São Paulo também é resiliente? O Estado de São Paulo é um exemplo no conceito de cidades resilientes. O Estado de São Paulo, na realidade, existe uma preocupação nossa, que é quando você dá o certificado, não quer dizer que que ele é resiliente, ele está num processo de resiliência. Ele está executando etapas de preparação para se preparar para uma situação adversa. Quando você às vezes acha que você já está resiliente, você tem o risco de sofrer uma adversidade. O Estado de São Paulo, ele integra políticas públicas de diversos setores da administração pública dentro da lógica da resiliência, que é essa, da prevenção. Então, isso é fundamental. Então, nós estamos hoje com 15 estados da federação que, em tese, pelo menos tem um município que aderiu. Mas qual é a dificuldade do município se ele não tem a integração com o Estado? Ele fica isolado. E nós temos hoje, na campanha brasileira, o município que aderiu, está desenvolvendo as etapas, que são 10 etapas hoje, que ele tem que cumprir as etapas, mas ele não consegue o apoio do governo do Estado, que são as políticas públicas, muitas vezes de mapeamento de área de risco, como do IPT, de programas sociais, de programas do bombeiro, de segurança pública. Então é isso que precisa entender, que é uma governança, é um trabalho coletivo, é um trabalho sem a participação do governo do Estado, é muito difícil. E aí teve uma inovação muito interessante. O Estado de São Paulo foi o primeiro do Brasil a aderir, quer dizer, o governador assinou o protocolo de adesão. E isso vem se transformando, foi o primeiro na realidade mundial, hoje já está acontecendo isso em outros países, e o Brasil hoje tem dado um exemplo muito positivo, graças ao Estado de São Paulo, no que tange não só a adesão, mas na política que está sendo implementada. Quero corrigir, eu chamei de Rafael prefeito, né? Sidney. A gente falou aqui de enchentes, de inundações, mas esse é um exemplo de tragédia, né? O Brasil não tem terremotos, Sim. Não tem tragédias maiores e tal, mas essa questão de crise hídrica, por exemplo, pode ser considerada uma tragédia? Ele é uma tragédia. Nós tivemos agora recentemente uma reunião com 9 países, no Peru e no Chile. Essa discussão, ela é uma discussão permanente, inclusive no Chile é uma discussão. O plano de contingência para situações hídricas, planos de continuidade. Hoje as empresas, o setor privado, já se preparar para a integração de uma crise hídrica. E aí vem uma questão muito simples, como desenvolver essas estratégias? Então, o Brasil está passando por uma situação, a região sudeste, mas que vai servir de um potencial enorme para todas as Américas, porque nós estamos passando por uma situação bastante adversa e que é meio que geral. A crise hídrica, ela chegou, ela é permanente e nós precisamos ter planos de continuidade para situações de crise, que isso vai ser uma tônica nos próximos anos. Major Homero, qual é a presença da Defesa Civil na agenda brasileira? A Defesa Civil, ela tem uma programação em que ela prepara um sistema, né? A Defesa Civil é um sistema municipal, estadual e federal. Então, esses órgãos se comunicam.
Então, ela está na agenda das mudanças climáticas, certo? A mudança climática, ela afeta tanto o globo, tanto o planeta e a população não se dá conta. Vamos dar um exemplo. Quando está chovendo, começando a chover, você colocou o saco de lixo na porta da sua casa. A pessoa vai lá e quem é que retira esse saco de lixo? Ninguém faz essa atitude. E o saco de lixo, quando vem uma chuva, ela é levada, a água leva esse saco de lixo para o esgoto. E aí acontece a enchente, certo? Então a população ela tem que tomar consciência, as mudanças climáticas ocorrem de uma forma muito grande no Brasil e no mundo. A outra coisa é o aglomerado das pessoas no urbano, certo? Pessoas morando muito em certos locais, próximo aos locais de risco. Então tem que essa agenda que o Estado tem, a Defesa Civil, ela participa em quase todas as fases, certo? Para conscientizar que há uma importância muito grande na prevenção, na conscientização da população. A campanha da Construindo Cidades Resiliente é a consciência do cidadão em que ele tem que fazer algo para mudar. Ele fazer algo para mudar do que está. Porque a mudança climática afeta a todos, como a dengue agora. A dengue, se eu não me preparar, se eu não prevenir, você pode ser afetado com o mosquito da dengue. A gente tem uma preocupação grande com essa história das mudanças climáticas, porque a gente estuda esses casos de acidentes já há muito tempo. Desde 1800 e pouco, a gente já tem registros de grandes eventos no país, né? Minas Gerais, São Paulo, por exemplo. E nos últimos anos, essa situação me parece que ela se intensificou, né? Foi muito bem lembrado aqui no programa, da Santa Catarina, 2008, a região serrana do Rio, 2011, e Serra do Mar agora, sistema Anchieta Imigrantes, instalações da Sabesp na Serra do Mar, sendo afetadas por grandes escorregamentos, agora em 2013, Itaoca, 2013. Então, a gente tem uma série de dados históricos que mostram, que apontam para essa situação de que o clima muda. E essa chuva ela tem se intensificado e o reflexo disso são esses grandes acidentes. Não são mais os escorregamentos pequenos nas áreas de risco, nos assentamentos precários, né, que a gente assiste praticamente todos os anos no país, né, mas se transformando em grandes acidentes, grandes mobilizações de massa, de solo, de água. Este é o programa Assembleia Debate, aqui na TV Alesp. Hoje nós estamos falando sobre cidades resilientes, que são aquelas capazes de resistir a tragédias e de também se recuperar dos seus efeitos. Nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Até já. Aqui na TV Alesp, de volta com o programa Assembleia Debate. O nosso tema hoje, cidades resilientes. Prefeito Rafael, em que medida o próprio poder público pode ser responsável por, digamos, falta de resiliência urbana quando permite, por exemplo, ocupações de áreas para habitação, áreas de risco, que muitas vezes o próprio poder público às vezes não sabe que é uma área de risco, mas, enfim, acaba permitindo esse tipo de situação. A gente destacou aqui já essa questão de que a moradia em área de risco é um sinal de tragédia já decretado, né? O problema também é a gente esbarrar no direito do indivíduo, né? Hoje tem se tomado algumas providências para que impeça as pessoas de construir em área de risco, por exemplo. A Electro hoje já não liga a luz para uma família que faça uma casa a menos de 30 metros do rio. Isso é uma coisa que deveria ter começado muito antes, ter planejado muito antes. E as pessoas se instalaram lá, né? Hoje a gente está trabalhando já com a hipótese de tirar todo mundo. Mas no momento que a gente fala em tirar também, muitos não querem sair. Muitos falam, olha, eu vou ter que abandonar minha casa, vou ter que abrir mão da minha casa para ir para outra, então não quero, vou ficar na minha mesmo. Então isso aconteceu no meu município, eu acredito que seja realidade quase no país inteiro, né? É uma questão já de cultura, de que meu pai deixou para mim, daqui eu não vou sair, eu quero morrer aqui. E acaba porque muitas vezes morrendo, né? Como foi o caso que aconteceu em Itaoca. Então a gente está muito preocupado, no meu município está muito preocupado. A escolha foi feita, não foi nem a prefeitura que escolheu os locais para fazer as casas, foi pedido para técnicos
que viessem nos ajudar a escolher o terreno, foi avaliado as encostas, avaliado a direção que uma água tomaria em caso de uma inundação igual teve agora. Um desmoronamento de morro foi avaliado, mas ainda temos muitas pessoas em área de risco no meu município lá. Itaoca aderiu à campanha Construindo Cidades Resilientes? Aderimos, logo depois do desastre a gente já aderiu e está trabalhando. Agora, quando o senhor destaca que muitas vezes a própria população não aceita a saída de um determinado local de área de risco, uma questão cultural, esse tema da cidade resiliente tem que passar pela escola, é uma questão de conscientização da população. Em Itaoca isso já acontece, isso vai para o currículo escolar? Isso, há pouco eu estava conversando, né, da possibilidade de a gente fazer esses treinamentos lá, da gente pegar essas comunidades que estão em área de risco e começar um trabalho, porque até hoje a gente focou muito na busca de recurso para recuperar o que estragou na enchente, né? Foi demorado, a gente pegou num ano político, então atrapalhou um pouco o trabalho da gente. Então o trabalho mesmo de recuperação começou esse ano, né? O governo estadual liberou recurso para construções das casas, de ponte, o governo federal também liberou recurso para reconstrução de pontes. E agora a gente vai começar um trabalho nesse sentido. Então é complicado para um município do tamanho do nosso, que não tem muito recurso financeiro, que eu acredito que se nós morássemos numa cidade maior, a gente teria contratado técnico, teria colocado uma equipe para fazer um trabalho paralelo com o trabalho do executivo. Porque numa cidade pequena, ou é o prefeito e sua equipe, ou é o prefeito e sua equipe. Não tem como contratar uma empresa para fazer isso. E o ideal seria que os municípios tivessem um recurso para isso. Tivessem um recurso, bom, o Vale Ribeira inteiro é área de risco. Se vocês analisar todos os municípios ali do Vale do Ribeira, desde o Alto Vale do Ribeira, que é o nosso lá, começando de Itapirapão Paulista, passando por Ribeira, Itaoca, Iporanga, Barra do Turvo e assim por diante, são todos área de risco. Área de risco, acho que Registro também já passou por tragédias semelhantes. Eldorado sofre. Toda aquela região do sul do estado, na divisa com o Paraná. Exatamente. Então seria interessante que os municípios tivessem um recurso para fazer um trabalho em cima disso, começando com a conscientização das pessoas que eles estão nessa área de risco. É a região mais pobre do estado, inclusive? Isso, com certeza. O IDH mais baixo do estado deve ser o do Vale do Ribeira, ali região de Itapeva, 16ª região administrativa ali. Deputado Coronel Camilo, como é que o senhor avalia a questão da violência enquanto tragédia social? Combater a violência, o poder público reagir a isso, também é uma forma de modelo de cidade resiliente? Sem dúvida nenhuma. Por quê? Como o próprio Homero estava conversando agora há pouco, o ambiente desordenado, né, e tem teorias até internacionais aí de estudos que provaram isso, é o caso da teoria das janelas quebradas, é o caso da tolerância zero lá em Nova York, ou seja, combater os pequenos delitos, né? Agora, fica difícil quando eu tenho um ambiente desordenado, né? Então, voltamos ao caso do lixo que ele falou. Aqui, não só aqui em São Paulo, como em Itaoca, em cidades brasileiras, e eu creio que até no mundo, se a gente estiver lá e se o poder público não acompanhar, não tomar providências rápidas, pronta resposta, por exemplo, se numa esquina tem um entulho, num dia puseram um saco de entulho ali, se o poder público não tomar logo uma providência, né, é lógico, a educação seria, né, como o prefeito falou, seria o ideal. Não colocar o lixo na hora que não pode, não colocar entulho onde não seja um ecoponto, coisa desse tipo lá, né? Agora, se não tirar, no dia seguinte não tem entulho. Tem entulho, tem sofá, tem geladeira, tem tudo ali naquele lugar. Então, e a partir do momento que eu tenho um ambiente desordenado, eu crio um ambiente propício para o infrator da lei. Ele tem onde se esconder, então um ambiente com pouca iluminação, com desordem, com caçamba, com lixo, tem lugar para esconder droga, tem lugar para arrastar uma criança e molestar, ou seja, acaba criando um ambiente propício para a prática do crime, né? Lembrando que 60% dos crimes que acontecem no mundo são chamados crimes de oportunidade. É lógico que quando ele quer assaltar um banco não tem jeito, ele vai lá no banco, mas a maioria são crimes considerados crimes em que a situação, o ambiente local deixou uma oportunidade para o ladrão. Lembram-se daquela
frase lá, oportunidade, né, faz o ladrão, a ocasião faz o ladrão. Ocasião faz o ladrão. Então é por isso daí. Então não tenha dúvida, quando eu tenho um ambiente desordenado, um local de risco, né, e às vezes, como o prefeito falou, às vezes tem local que nem a energia elétrica se liga, mas as pessoas estão morando ali. Então isso é um ambiente favorável até traficantes tomarem conta daquela região. Então isso leva ao problema. Quanto mais organizado, quanto mais ordem, eu tenho um menor problema para a segurança pública. Sidney, a informação é que a criação de uma cidade resiliente prevê a efetivação, segundo a ONU, de 10 providências, 10 ações. Quais são elas? São providências, principalmente do planejamento urbano, que envolve qual é a estrutura, efetivamente, que você tem de resposta. A primeira, que eu entendo que é a básica. A segunda são as bases financeiras que você também tem para isso. Não adianta você ter um sistema. O prefeito alegou uma questão que é relevante. Não adianta eu ter o ideal se eu não tenho recursos para implementar ações de prevenção e de resposta. Então, essas duas, elas são estratégicas. E aí nós estamos cobrando muito o alinhamento da campanha nacional com a campanha a 12.608, que é uma lei federal que estabelece o Sistema de Proteção e Defesa Civil, e agora uma nova lei de 2014, que é do Fundo Nacional para as Calamidades e Proteção e Defesa Civil. Essas leis ainda não foram regulamentadas, mas elas são estratégicas exatamente porque o prefeito citou que eu tenho que planejar ter um ordenamento urbano em cima dessa nova legislação, que é gestão de risco e preparação para desastre. Eu só faço isso com recurso. Não tem milagre de fazer as coisas só no ideal. Eu preciso ter recurso. Essa legislação, as duas legislações, e principalmente a do Fundo Nacional para as Calamidades e Proteção e Defesa Civil, elas são estratégicas para os prefeitos, essa cobrança para que venha recurso federal para as políticas relacionadas à resiliência. Então, isso é uma questão básica. Então, esse alinhamento dos 10 passos que eu estou te falando, ele está alinhado com os 10 passos estabelecidos na lei federal, para que não fique dissociado. E aí nós temos um grande questionamento, inclusive nós tivemos numa reunião de promotores da campanha nas Américas, que não adianta a ONU colocar um manual de procedimento para o Brasil ou qualquer outro país. Isso tem que ser tratado de forma local. Quer dizer, eu sei das realidades, o prefeito sabe de como tratar a cidade resiliente dele, do formato de prevenir a sociedade de uma diversidade. E aí envolve, não é só, que isso foi muito bem citado, a violência faz parte desse contexto. Como é que funciona isso? Por exemplo, parece que Toronto, no Canadá, é uma das cidades, uma das primeiras nesse modelo. Mas a realidade no Canadá é completamente diferente da realidade brasileira. Exatamente isso. Só queria destacar um dos 10 passos, tem o uso e ocupação do solo. Sim. Certo? E o coronel falou sobre os bairros cota. Nos bairros cota, o que foi feito? Foi retirado aquela população que morava em área de risco, que da década de 40 foi construída a estrada, né, a Anchieta. E o pessoal que construiu ficou lá naqueles locais, nos bairros cotas. E por uma política de Estado, se quis tirar a população de lá, certo? E foi colocado em área segura. O que não foi possível, como o Marcelo falou, medidas estruturais e não estruturais, foi feito algumas contenções para aqueles locais. Muito bem. Foi feito uma perimetral. O que é o conceito da perimetral? É onde a pessoa mora, é um local seguro, certo? Então, é o uso e ocupação do solo. Então, foi feito, as pessoas podem morar nessa área. E o entorno daquele lugar que não pode morar, foi feita uma estrada. Então, tem uma divisória bem clara. Sim. E quem faz a fiscalização desses locais é a Polícia Ambiental. Tá? Então, a Polícia Ambiental fiscaliza os moradores que ultrapassem essa área aí que foi tarjada, que não pode ultrapassar. Então, um dos passos, dos 10 passos, é o uso e ocupação do solo. É importantíssimo o município se preocupar com isso. Agora, ainda naquela questão de um modelo, não é uma coisa igual para todos os países, tem que se considerar a realidade de cada local. Não pode. Esse é a grande discussão que nós estamos fazendo. Quer dizer, hoje os manuais eles são em inglês, precisam ser traduzidos à nossa realidade. Essa é uma grande preocupação, que o centro da ONU, que fica no Rio de Janeiro, é exatamente isso. Nós precisamos tratar isso com a linguagem brasileira. Essa é uma grande questão. Do ordenamento urbano, esse do planejamento que o Major citou, é fundamental. Um detalhe que eu estive recentemente numa cidade aqui de um outro estado, e
quantas mortes vocês tiveram por chuva, ocorrência? Não, nós não tivemos. Aí pedimos quantos casos relacionados com leptospirose. Eram 7 mortes com leptospirose em áreas de alagamento. Quer dizer, na realidade, se evitou morte por escorregamento ou por inundação e morrendo 7 pessoas por leptospirose em áreas de alagamento. Quer dizer, esse conceito da segurança, do planejamento urbano, do ordenamento territorial. Quer dizer, eu preciso ter um planejamento municipal bastante integrado com as políticas públicas dos diversos setores, com o setor privado e principalmente com o Estado. Então é fundamental que o Estado de São Paulo faça esse trabalho e dê esse apoio para os demais, como vem fazendo. Nós estamos aqui no programa Assembleia Debate, falando hoje sobre cidades resilientes. Vamos fazer mais um intervalo, voltamos em seguida. Até já. Aqui na TV Alesp, de volta com o programa Assembleia Debate, o nosso tema hoje, cidades resilientes. Marcelo, como é que o IPT pode aproximar essa questão do modelo de cidade resiliente da população a partir do trabalho desenvolvido pelo Instituto? Olha, o IPT tem um papel assim, fundamental nessa ligação entre, às vezes, o Estado e o município. A gente é um apoio tecnológico ao Estado, né? A gente tem trabalhado com a Defesa Civil há cerca de 30 e poucos anos, né? Nessa questão dos mapeamentos, da identificação, inclusive de formação e capacitação dos agentes de Defesa Civil. Hoje o próximo passo que a gente está engatinhando, mas no futuro próximo a gente vai conseguir avançar bem no Estado de São Paulo, é essa capacitação com a população. É fundamental que a população que mora nessas áreas de risco, que mora nessas áreas sujeitas a algum processo adverso, um processo de grande impacto, ela esteja preparada. A gente brinca que o acidente ele não acontece no estado, não acontece às vezes na cidade, acontece no bairro da pessoa. Então, uma população capacitada, enfim, a gente consegue reduzir ou minimizar muito o risco de a gente ter alguma perda. As perdas sociais são praticamente impossíveis de se tratar, né? Mas as perdas de vidas é o nosso foco, o nosso objeto. Então, o IPT ele tem esse papel de apoiar os municípios em qualquer dificuldade, seja ela estrutural ou não estrutural. A gente tem feito um esforço enorme, não só nos mapeamentos das áreas já instaladas, mas das áreas ainda não ocupadas. De que forma as cidades vão crescer nessas áreas que ainda não estão ocupadas, né? A gente vai ainda continuar com o desenho dessas cidades para o futuro. Então a gente tem trabalhado também nessa interação do crescimento da cidade e processos, problemas. São Paulo tem quantas áreas de risco mapeadas pelo Instituto? Olha, a cidade, em 2010 o IPT mapeou somente na cidade de São Paulo 407 áreas de risco. Na cidade? Na cidade de São Paulo. Nos últimos 2 anos, nós fizemos mapeamentos para a Casa Militar do Gabinete do Governador, né, Defesa Civil do Estado, mapeamento de mais 98 municípios. Mas, sem dúvida nenhuma, passam de 1.000 áreas de risco ou setores de risco, né, no Estado de São Paulo. E quando a gente fala em área invadida, a gente fala em área ocupada por pessoas? Área invadida, área ocupada por pessoas. Loteamentos clandestinos. Quando a gente fala em área de risco, ela está necessariamente ocupada por pessoas, uma área de risco? Sim. Quando a gente usa o termo risco, existe um objeto que vai sofrer um impacto. Sim. Eu falo objeto... É a população. Porque, na verdade, é mais uma moradia e nessa moradia é a população. Mas existem outras situações de risco ligadas mais aos problemas tecnológicos. A gente pode ter uma linha de dutos, uma linha de transmissão, uma ferrovia, uma rodovia. Então o risco ele não está associado só à ocupação urbana, à população. Mas o risco ele passa também pela infraestrutura do Estado e do país. Interrompendo uma via, você pode comprometer um acesso a um hospital, você pode interromper uma linha de transmissão de comunicação, por exemplo. Isolar uma cidade. Isolar uma cidade, como aconteceu em São Luís do Paraitinga, em 2010, na grande inundação de São Luís do Paraitinga, né? A cidade de Itaoca ficou por alguns momentos isolada, inclusive. Então, o aspecto de você levar em consideração a infraestrutura nessa avaliação do risco é fundamental. O IPT já faz isso também nos seus procedimentos de mapeamento. Deputado Coronel Camilo, o Sidney, o próprio Major, destacaram a questão dos recursos. Sem dinheiro não se vai a lugar nenhum. A sua avaliação como legislador, os desafios em relação à criação de fundos
para essas situações? Eu acho que é importantíssimo nós pensarmos nisso já, né? Além de estarmos aí incrementando mais o fundo que já é nacional, né? O fundo para desastres, eu acho que isso pode ser criado em cada estado da federação para fazer uma frente. Mas eu gostaria de comentar uma coisa aí, até em cima do que o Sidney falou, do que o Major Homero falou, que é nós pensarmos para o futuro, né? Na forma prospectiva, como o nosso promotor Sidney falou. Ou seja, você aí, que é o prefeito da sua cidade, está nos ouvindo, a coisa fundamental é planejar. Planejar. Então, e às vezes planejar, tudo bem, tem que passar lá, envolve os políticos da região, envolve a Câmara de Vereadores, mas é importante construir um plano diretor para a sua cidade. A partir de agora, né, pegar a situação real, que já existe, os problemas, lógico, vamos trabalhar nos problemas. Mas se não estancarmos isso daqui para frente, para onde a cidade cresce, como ela cresce, né, se quiser até mais informações disso, eu acho que pode ser procurado tanto o IPT quanto a Casa Militar, que cuida da Defesa Civil, para tentar entender e avaliar os riscos da sua cidade e construir um plano. Não precisa pensar num plano mirabolante, né? Ou seja, não tenta fazer o 100%, né? Mas se puder, melhor. Mas fazer um plano para onde a sua cidade vai crescer, aonde eu vou ter construção, onde que eu posso ter. Outra coisa, por favor, agora pelo lado da segurança pública, não isole, não faça só residência, só comércio, só indústria. Isso se mostrou, em termos de segurança pública, um grande erro. Construa ocupações mistas. Por quê? Porque se eu tenho só comércio, de noite vai todo mundo embora, fica abandonado, vira ambiente para o crime. Então, se eu estiver num lugar onde eu tenho moradia, onde eu tenho serviço, onde eu tenho a fachada ativa, ou seja, as pessoas veem dentro do comércio, vê dentro da residência, isso traz segurança. E movimento traz segurança. Então, é importante ter no mesmo local moradia, indústria, se tiver o caso do município, né? Comércio, serviços se integrando. Mas o mais importante de tudo, só para fechar, e às vezes não envolve tanto recurso, planejamento. Faça um plano diretor para a sua cidade. Prefeito Rafael, a gente observa que o brasileiro na tragédia é bastante solidário. Como é que foi essa questão da solidariedade lá na sua cidade no ano passado, em 2013 ou 2014? 2013. 2013. E em que medida a solidariedade influencia nessa questão de fortalecer a cidade resiliente também? É um elemento a mais a solidariedade? Sem dúvida. Eu me surpreendi. Eu não esperava que o povo se solidarizasse tanto com o sofrimento dos outros. Lógico que a gente mobiliza também, a gente ficou meio-dia ligando para os amigos, prefeito da região ali, onde nós conseguimos trabalhar 10 dias sem recurso nenhum. Até chegar aquele plano que a Defesa Civil nos ajudou a montar para mandar para o Ministério, até chegar esse recurso, a comunidade bancou sozinha. A comunidade tocou sozinha. Nós tínhamos um município lá de 3.500 habitantes, nós tínhamos 1.000 pessoas de fora trabalhando ali dentro da cidade. Só para quem viu o tamanho do desastre lá que consegue entender a dimensão do que foi o desastre de Itaoca. Tinha casa com a ponta dentro, com a árvore com a ponta dentro de casa e raiz para fora. E isso foi limpado, eu acredito que em 10 dias as casas, 127 casas atingidas, foi limpado em 10 dias. Daí depois que começou a limpeza do entorno. Então a solidariedade humana ultrapassa o entendimento da gente até. Tem gente que não tinha condições de estar lá e esteve com a gente durante 10 dias, voluntariamente. Major Homero, na gestão pública, quais são os setores da administração que devem trabalhar em conjunto para a formação desse modelo, as secretarias envolvidas para a formação desse modelo? A gente mobiliza várias secretarias, dentre elas a da educação, que a gente fez o Game Defesa Civil Aventura, para capacitar, por isso está na lei 12.608, que é uma lei fundamental para a Defesa Civil. Sim. Ela traça a competência dos municípios, do Estado e do governo federal. E lá tem o plano diretor, tá? Tem a carta de sustentabilidade. Então, tem várias secretarias. E a educação e a Defesa Civil, ela foi introduzida no currículo de forma transversal, no currículo do ensino fundamental e no ensino médio. Então, por isso que o Estado de São Paulo foi o primeiro a criar um curso de Defesa Civil de forma online, certo? Que a criança ela tem condições de aprender. Quando começa a chover, e esse ano nós tivemos aí 12 mortes por raio. Então, quando você começou a chover,
tem que tomar várias precauções. A gente viu na televisão 3 rapazes que estavam embaixo da árvore e morreram por conta do raio, certo? Nós vimos as pessoas que entraram em enxurrada, querendo enfrentar e foram sugadas pelo bueiro. Então o game prepara, ele traz uma cultura da conscientização para você se prevenir contra os desastres. Então, a Secretaria de Educação foi fundamental para a gente. A Secretaria do Meio Ambiente, ela tem o programa Selo Verde e Azul. O que é o programa Selo Verde e Azul? Nós introduzimos no Selo Verde e Azul várias diretivas. E uma delas é você ter no município defesa civil, se tornar uma cidade resiliente, capacitar os agentes de defesa civil. A Defesa Civil do Estado, nós temos aí uma capacitação à distância, que é feito pela 4ª Universidade do Estado de São Paulo, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp. Eles fizeram, junto com a Defesa Civil, vários órgãos, o IPT, o IG, nós fizemos aí essa capacitação à distância, para capacitar todos os agentes de defesa civil do Estado, do município. Então ele vai lá, ele se cadastra, se registra lá e tem um módulo à distância, pela Univesp. Então nós temos defesa civil à distância, nós temos o treinamento, nós fazemos um mapeamento de área de risco pela Secretaria de Desenvolvimento, o IPT, o IG também, que é da Secretaria de Educação, do Meio Ambiente. Então, outras secretarias. A Secretaria da Habitação, ela também tira os moradores de área de risco. Só para finalizar esse raciocínio, vamos falar de um critério ou de 2 critérios. Qual é o prazo de recuperação ou o grau de prejuízo que uma população pode sofrer diante de uma tragédia para que aquela cidade seja considerada resiliente? Se ela cumpriu em determinado prazo a recuperação dela, ou se ela não prejudicou a população de uma determinada forma, poderia até ter sido pior a situação, qual é a medida disso para considerar a cidade resiliente? Então, são os 10 passos que o Sidney já falou, né? São 10 passos que ele tem que o município tem que fazer. Uso, ocupação do solo, um plano de contingência, tem que ter uma administração, tem que ter um plano diretor, certo? São ações mitigatórias. O desastre pode ocorrer, certo? Os desastres podem ocorrer com uma cidade pequena, uma cidade grande, uma cidade média, mas o que vai ocorrer? Vai mitigar. Em São Luís de Paraitinga nós tivemos um óbito. Então o que acontece? A gente tem que mitigar as ações, os efeitos que o desastre pode ocorrer. E os 10 passos fazem isso, preparar. Se você estiver andando de carro na chuva, você tem que fechar o vidro do carro, porque faz o efeito gaiola. Por quê? Se tiver com o vidro aberto, você pode o raio pegar você. Então, ações que você mitiga para não ocorrer Pode concluir. Para não ocorrer o quê? A morte da pessoa, porque a gente tenta, o mais possível preservar a vida, que nem o Marcelo falou, é a preservação da vida. Aproveitar que o senhor está com a palavra, Major, mais 5 minutos de programa nós temos, a conclusão de cada um, até 1 minuto para a sua conclusão sobre o nosso tema, por favor. Então, a Defesa Civil do Estado, a Defesa Civil, vocês podem entrar no site dela, é www.defescivilsp.gov.br. Vocês têm lá mapeamento de área de risco, vocês têm perguntas, você tem artigos falando sobre o que é defesa civil, tem o game da defesa civil, que é muito importante, qualquer um usar, pode ser uma pessoa, uma criança, um adolescente ou um jovem, um adulto pode utilizar também esse game, porque tem ações de acidente doméstico, tem o como construir uma cidade resiliente, tem nesse game. Então, são ações e tem lá todo o mapeamento de todas as cidades que nós fizemos. Principalmente na área leste do estado de São Paulo, que tem 76% da população do estado de São Paulo. A Defesa Civil está à disposição da população para incentivar a população a criar seus núcleos de defesa civil e nós incentivamos com cartilhas, com filipetas, para orientar a população. Sidney, sua conclusão, até 1 minuto, por favor. Eu acho extremamente interessante esse assunto estar ligado aqui na Assembleia Legislativa. Entendo que alguns projetos de lei deveriam estar interagindo com a questão da campanha Cidades Resilientes. Muitas vezes não é exigência, mas você atrelar o assunto a alguns projetos de lei que sejam vetores de mudança de paradigma. Que
quer dizer, que a população consiga modificar e entender. É um tema meio estranho para muita gente, mas todo mundo sabe o que é desastre, sabe o que é morte, sabe o que é sofrimento, e a gente precisa fazer um trabalho mais focado nesse sentido. Então, eu estou de parabéns aqui à TV da Assembleia, o deputado, e esperamos que esse assunto volte cada vez mais dentro da Assembleia. Marcelo, sua palavra final, por favor. Bom, dentro do tema Cidades Resilientes, né, o IPT destacaria, dentre os 10 passos ou dentro dessas terminologias, uma delas, a informação. A informação é fundamental para a gente fazer uma boa prevenção em relação aos acidentes, aos desastres, para que a gente consiga, ao máximo possível, a gente diminuir as perdas de vidas, os danos sociais e econômicos. Então, dentro desse tema, destaco essa situação e parabenizo também a Assembleia por trazer informação também para os deputados. Discutir esse assunto é de fundamental importância, esse apoio, para que no futuro a gente consiga reduzir cada vez mais os desastres no nosso estado, no nosso país. Prefeito Rafael de Itaoca, sua palavra final, sua mensagem, por favor. Eu queria agradecer a TV Alesp pela oportunidade, deixar a mensagem para a comunidade de que a cidade não é do prefeito, a cidade é da comunidade. Se nós queremos uma cidade melhor, nós queremos um município melhor, a gente tem que fazer a nossa parte. Como o deputado Coronel Camilo falou há pouco, a pessoa deixa o entulho na frente da casa, uma sacolinha com lixo, e começa a chover, ele não tem o cuidado de trazer para dentro para colocar numa outra oportunidade. Eu acho que quando a população tiver essa conscientização de que o Estado tem obrigação sim, mas que nós também temos obrigação de cuidar da família, de cuidar do ambiente onde nós vivemos, eu acredito que vai melhorar, porque a natureza tem que ver o planeta como um organismo vivo. Ele recebe, sente e responde. O planeta recebe, sente e responde. E nessa resposta é onde vem essas consequências dolorosas para nós muitas vezes. Então fica o meu apelo à comunidade para que ajude o poder público a trabalhar por ela também. Coronel Camilo, deputado, palavra final, fechamento é seu. Parabéns aí, né, à TV Assembleia por trazer esse assunto e eu me dirijo novamente a você que está nos assistindo, aos prefeitos, né? É um assunto importante, exerça a cidadania, participe, conheça, ajude o poder público a ajudar você. Bem falou o nosso prefeito aqui, o mais importante é cada um fazer a sua parte. Todos temos direitos, mas nós temos uns deveres também a cumprir na nossa sociedade. Um abraço a todos. Quero agradecer a presença de todos nesse programa Assembleia Debate, aqui no estúdio da TV Alesp. Hoje nós falamos sobre cidades resilientes, que são aquelas capazes de resistir às tragédias e também de se recuperar dos efeitos desses desastres. Você de casa que nos acompanhou, muito obrigado, até o próximo tema. Tchau.